Olá pessoal, obrigado aí pelo teu acompanhamento e junto a mais um tutorial aqui na minha página. Neste tutorial falarei a respeito do recurso que é o recurso de objetos chamados armaduras. Na verdade, esses objetos são ossos que vão permitir a gente fazer algumas animações dos nossos personagens, do nosso cenário, de alguns objetos na nossa área de trabalho. Se vocês observarem bem, as animações computadorizadas se utilizam desse recurso para criar aquela mobilidade dos personagens no cenário. Vamos ver como é que a gente entende esse recurso. Eu criei na minha área duas esferas UV, das quais eu fiz uma rotação do eixo dessas duas esferas, colocando o polo norte no sentido contrário à seta Y, que é a coordenada Y. Essas pintinhas pretas que vocês estão vendo aqui, na verdade é o polo norte pelo qual eu fiz a rotação. Esses polos eram aqui em cima, eu dei um RX 90 e fiz com que ficasse apontando nesse sentido. E apliquei as duas esferas, o Smooth para suavizar a malha, e aqui na janela de propriedades direita, criei dois materiais, dos quais apliquei um material branco inicialmente a todo o globo. Depois, com a ferramenta de seleção circular, eu selecionei as faces que estavam aqui nessa parte superior, desse objeto e desse, e apliquei a elas o material de cor preta. E com isso eu fiz aqui a simulação de dois globos oculares, que vão ser interessantes aqui para o nosso entendimento do recurso. Esses objetos nesse posicionamento, nós vamos perceber que nós temos o nosso cursor aqui bem no centro da nossa grid imaginária, e nós vamos utilizar o recurso Shift A, que é o atalho que nos permite adicionar primitivos. E eu vou buscar o objeto Armature, que são as armaduras. Vocês podem perceber que eu tenho a opção aqui de escolher o Single Bone. Então, clicando aqui, eu adiciono onde está o cursor 3D o objeto em forma de um osso. Posso utilizar aquelas teclas R para rotacionar, G para deslocar e S de escala para aumentar o tamanho desse osso. Como é que a gente pode fazer a animação desses olhos utilizando o recurso aqui desses ossos para proceder à movimentação dos olhos no nosso processo de animação? É isso que nós vamos ver aqui. Então, com o nosso bone criado, nós vamos selecioná-lo com o botão direito, mas antes eu vou selecionar esse primeiro olho aqui, que é o olho direito, com o botão direito do mouse. Repare que ele foi selecionado, eu vou aproximar um pouquinho com o zoom aqui, e vocês vão ver que o ponto de origem do objeto aparece junto com o seu manipulador, ou seja, aqui é o centro do objeto que eu selecionei. Como o meu cursor está aqui no centro, eu vou posicionar logo esse cursor na posição em que se encontra o ponto de origem desse objeto. E para fazer isso, basta que eu venha aqui, clique Shift S, eu abro o menu Snap, que me permite posicionar o cursor onde eu queira. E entre essas opções tem uma aqui dizendo, ó, cursor, vá para o objeto selecionado. Em inglês está como cursor to selected. Vou clicar, verifique que o meu cursor 3D saiu daqui desse ponto e veio para o ponto de origem do objeto que eu havia selecionado. E agora sim, eu vou selecionar o bone com o botão direito, vou afastar um pouquinho aqui com o botão do meio do mouse para dar um zoom, e vou entrar com o meu bone selecionado no modo Edit Mode. Verifique que aqui eu vou selecionar esse osso maior, vou dar um Shift D para criar uma cópia dele, vou clicar Z para movimentar essa cópia no sentido da coordenada Z, e vou segurar aqui com o cursor sobre a seta verde, arrastando esse osso para cá. Vai ser necessário que eu dê uma rotação desse osso, fazendo com que essa pontinha do osso aqui ela seja apontada em direção à pupila do olho. E para isso eu posso utilizar do recurso RX90. Digito R, X90, repare que eu dei uma rotação pelo eixo X, que foi a coordenada que nos permitiu fazer essa rotação em 90 graus. Com esse objeto aqui, eu vou simplesmente fazer com que esse osso que eu criei, ele venha para a posição em que se encontra o cursor 3D, que é justamente no centro daquele objeto que nós selecionamos no início. Como é que eu faço? Novamente, Shift S, só que dessa vez eu vou escolher a opção Selection, que é o objeto selecionado, no caso aí é o osso, vá para o cursor. Quando eu clicar aqui, verifique que aquele osso, ó, ele veio
prontamente para onde estava o cursor através do Shift S. Vamos então criar um segundo osso para vincular esse segundo osso a esse objeto aqui que é o olho esquerdo. Vamos retornar a nossa Object Mode. E já que o nosso cursor se encontra aqui, ó, vamos selecionar esse olho. Repare que o manipulador e o ponto de origem do olho esquerdo apareceu, mas o cursor permaneceu nesse lugar. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos mandá-lo para o ponto de origem do objeto. Vou dar o Shift S e novamente eu venho na opção ó, Cursor to Select, ou seja, vá para o objeto selecionado. Quando eu clicar, o meu cursor se desloca e vem para o ponto de origem daquele objeto que é o olho esquerdo. E aqui, selecionando o osso que nós aplicamos no primeiro olho, que é o olho direito, nós vamos voltar para o modo Edit Mode. E vamos fazer uma cópia desse osso, utilizando Shift D. Vamos movimentá-lo pelo eixo X, vamos colocá-lo nessa posição. Para eu poder alinhar esse osso justamente ao cursor do meu olho esquerdo, com essa cópia aqui selecionada, eu vou digitar novamente o Shift S e vou escolher aquela opção Selection to Cursor, ou seja, pegue o objeto que eu selecionei e envie para o ponto onde se encontra o cursor. Eu vou clicar aqui com o botão esquerdo. Então, eu já tenho aqui ó, os meus dois ossos vinculados a cada olho, que vocês vão entender já já para que serve. Esses ossos são independentes um dos outros. Nós não temos nenhum link ligando esse osso a esse, ou esse osso a esse, ou esse ao de cá. E para nós fazermos a cópia desses dois ossos, que nós vamos utilizar para fazer o efeito, basta que eu selecione o primeiro osso, com o Shift pressionado, eu selecione esse segundo osso que aqui está. E vou dar o Shift D e vou digitar Y para essas cópias correrem no sentido ó, contrário aqui à coordenada Y. Vou então selecionar o osso maior, da mesma forma, vou dar o Shift D para fazer a cópia, vou digitar Y, para correr a cópia eu vou colocá-la bem aqui nesse sentido. Tendo então realizado esse procedimento, eu vou selecionar o primeiro osso que está conectado ao olho, vou aproximar, tá? Segurar o Shift e vou clicar no osso maior com o Shift também pressionado. Selecionei esse e depois o osso maior. E vou digitar Ctrl P. Com isso eu abro o menu que me permite fazer o parentesco entre esses objetos. Eu tenho duas formas de fazer o parentesco. A primeira é a Connected e a Keep Offset. Quando eu clico em Connected, eu vou linkar esses dois ossos de baixo a esse último que eu selecionei, grudando na pontinha do osso. Quando eu utilizo o Keep Offset, eu linko sem a necessidade de deslocar esses ossos de baixo para aquela ponta do osso maior. Então é essa a opção que eu vou utilizar, Keep Offset. E vocês vão perceber, se eu aproximar, que existe um traçado linkando esses dois ossos a esse osso maior. Isto quer dizer o seguinte, que eu ainda não estou utilizando o modo que vai me permitir fazer essa manipulação, o que se chama o Pose Mode. Da mesma forma que eu fiz essa ligação, eu vou selecionar esse osso daqui, clicando com o botão direito, vou segurar a tecla Shift, selecionar esse outro, e com o Shift pressionado vou selecionar o osso que está em pé. E vou usar também Ctrl P, utilizar o mesmo processo, Keep Offset. E assim, pessoal, nós temos os nossos ossos criados para fazer a animação. E para poder utilizar os ossos, verifique que quando eu seleciono os ossos, eu tenho três formas de trabalhar. Primeira, a Object Mode. Segunda é a edição, onde eu posso fazer a manipulação dos ossos, posso alongar, criar outros vínculos. E aqui eu tenho o Pose Mode, que é o modo que vai me permitir fazer a animação dos ossos, a manipulação. Então, quando eu clico aqui, percebam que todos os ossos agora ficaram com a cor azul. Se eu selecionar o osso grande, por exemplo, clicar a tecla G, verifique que ele carrega consigo os ossinhos menores que estão deitados. Por que isso? Porque esse é o objeto pai. Para onde ele for, os demais ossinhos, que são objetos filhos, terão que acompanhar. É por isso que existe esse link agregando aqui esses ossinhos a esse. Porém, para onde o ossinho pequeno for, o pai não precisa ir. Se eu clicar a tecla G, ó, ele movimenta, mas o pai não segue. Da mesma forma o de cá, aqui também, ó, eu tenho o G, que vai me permitir deslocar, não tenho nenhuma movimentação no pai,
o G que vai me permitir deslocar. Porém, se eu clicar o osso maior, que é o pai, clicar o G, repare que os filhos seguem o caminho do pai. Então, feito esse grau de parentesco, nós vamos utilizar um recurso aqui, acionando a nossa barra de propriedades na tecla N de navio, e eu vou selecionar cada ossinho desse para renomear, já que o próprio programa coloca nomes em cada osso adicionado. Então vamos começar primeiramente com esse osso que representa o olho esquerdo. Vamos clicar aqui nele e vamos perceber que ele foi nomeado aqui na guia item, onde eu tenho o Armature, que são as armaduras, o nome de Bone.002. Para facilitar, eu vou botar aqui olho ESC, que significa olho esquerdo. Eu vou dar o Enter. Esse osso aqui eu vou selecionar com o botão direito. Repare que o programa botou para ele Bone.001. Eu vou clicar nessa caixinha e vou mudar o nome para olho DIR, direito. E renomeei esse osso para olho direito. Da mesma forma, eu vou selecionar esse osso daqui e vou vir aqui e ver que o nome dele está como Bone.004. Vou clicar na caixinha e vou botar movimento, vou botar só o Move ESC, que é o movimento esquerdo, e vou dar o Enter. E nesse outro ossinho daqui, eu vou dar, onde tem o Bone 003, o nome de Move DIR. Então já temos esses 4 ossos renomeados através da nossa barra de propriedades na guia item, ok? Vamos então renomear também esses ossos que estão em pé. Para esse daqui eu darei o nome de mover, vou dar o Enter. E para esse daqui eu vou dar o nome de cabeça. E aqui eu já tenho os meus olhos com os objetos ossos implementados para fazer a animação que eu desejo. Vocês vão perceber que existe uma quantidade imensa de ossos aqui. Aí vocês vão, poxa, e aí quando eu der a minha renderização, esses ossos vão aparecer? Não. Vou dar o F12 só para vocês verem. Repare que os olhos estão aí, mas os ossos não aparecem. Vamos dar o ESC para sair. Este passo agora é vincular esses ossos para fazermos o procedimento de movimentação da nossa animação do nosso olho. Exemplo, este osso aqui é denominado olho direito. Nós vamos adicionar um constraint nele para vinculá-lo a esse aqui, que é o osso que fará o movimento que nós precisamos. Da mesma forma, o nosso osso que fica aqui na lateral esquerda, que representa o olho esquerdo, será adicionado um constraint para vinculá-lo a esse osso aqui de movimentação, que fará a animação de movimentação desse olhar. Vamos então ver como é que a gente usa esse recurso. Eu vou selecionar primeiro o osso direito, que é esse daqui, e vou vir aqui na nossa guia de propriedades, nesse ícone, em forma de um bonequinho, e vou, nessa guia denominada Display, acionar essa seleção aqui denominada Names. Quando eu clico, verifique que o nome de cada osso aparece na minha área de trabalho. Isso facilita um pouco a perspectiva. Vamos desativar essa área daqui, clicando na tecla N para melhorar um pouco. E com esse osso, que é o olho direito selecionado, nós vamos vir aqui no ícone de Constraint, clicar em adicionar um osso Constraint e vamos utilizar a opção Track Tool. Repare que ele abre aqui uma opção denominada Target. Se eu clicar nessa caixinha, eu vou ter algumas opções, como armaduras, câmera, lâmpada, esfera 2. Mas eu vou utilizar aqui, são as armaduras, que são os ossos. Então eu clico aqui nessa opção Armature. E automaticamente abre uma janelinha aqui embaixo, que vai nos informar quais são os ossos disponíveis para eu vincular esse osso que eu selecionei a outro osso que consta aí na minha área. Então eu vou clicar nessa caixinha e o nome do nosso osso que eu quero vincular é o Move DIR, que é o movimento direito. Com isso agora, pessoal, se eu selecionar esse osso daqui e mexer com a tecla G, verifique que eu manuseio ele e automaticamente também eu manuseio o osso que eu vinculei. Tá vendo lá? Mas eu não movimento ainda o globo. Vocês vão ver como é que a gente vai fazer para criar essa animação da movimentação do globo. Vou dar o ESC para voltar e dessa vez eu vou selecionar o outro osso. E com esse outro osso selecionado, que é o olho esquerdo, eu vou vir novamente aqui no ícone de Constraint, clicar em ADD Bone Constraint
e vou buscar novamente o Track To. Vou vir aqui em Target, selecionar a opção Armature. Aqui embaixo vai abrir uma janelinha de Bone, que são os ossos disponíveis. Eu vou clicar e dessa vez eu vou buscar a opção Move Esquerdo. Então, clicando aqui, eu seleciono e vinculo esse osso a esse osso de cá. E agora, se eu selecionar o osso que é denominado Move Esquerdo e der a tecla G, verifique que somente aquele objeto lá se move. Como é que eu faço agora para proceder à vinculação do olho ao osso para criar a animação que eu quero? Simples. Vou aproximar, eu vou selecionar o globo, no caso o globo direito, segurar a tecla Shift e vou selecionar o osso que é denominado olho dir, que é o olho direito. Com ele selecionado, eu vou agora clicar o Ctrl P, onde eu tenho a opção de fazer o grau de parentesco desse globo com o osso. E nós vamos ter aqui a opção denominada Bone, é essa que nós vamos utilizar. Basta clicar nela. E agora, quando eu selecionar esse osso daqui com a tecla G, verifique que o meu olho lá se move só com a movimentação desse osso denominado Move Dir. Da mesma forma, vamos proceder à vinculação desse olho de cá a esse osso. Selecionamos ele com o botão direito, mantemos o Shift pressionado, selecionamos o osso que é denominado olho esquerdo e vamos clicar o Ctrl P para abrirmos o menu Set Parent Tool e vamos escolher a opção Bone. E aqui, gente, eu já tenho praticamente os processos para fazer a minha animação na minha área. Então, se eu vier aqui, selecionar esse outro osso, denominado movimento esquerdo, e clicar a tecla G, verifique que meu olho lá se movimenta. Como é que eu crio agora uma animação utilizando-me desses recursos? Simples. Vamos mudar nossa visão para a visão de frente dos olhos. Vamos posicionar a nossa câmera tendo o ponto central, os olhos sendo vistos de frente. Vamos usar o Ctrl Alt 0. Vou posicionar minha câmera aqui, vou dar um GZ para poder melhorar aqui a posição dela, ok? E se eu der o F12, é dessa forma que nós vamos ver os nossos olhos aqui, ó, renderizado. E como é que a gente cria agora os movimentos? Simples. Nós temos aqui a nossa linha de animação que tem 250 quadros. Eu posso utilizar a quantidade de quadros, aumentar, diminuir. Isso quem vai dizer como eu queira a animação sou eu mesmo. Então eu vou definir que minha animação vai ter apenas 100 quadros. Vou vir aqui nessa caixinha onde tem a opção End e vou digitar 100. Vou dar o Enter. Então, vamos fazer a movimentação dos nossos olhos e a animação. Eu vou escolher então esse osso daqui, que representa o osso de movimentação do olho direito. E nesse ponto, eu vou, que é o frame número 1, eu vou com o cursor aqui na área, clicar a tecla I. E vou usar essa opção denominada Visual Lock Rot Scale. Com isso, eu faço a locação, a rotação e a escala do olho e ao mesmo tempo a visualização dele. Então, clico aqui e já fiz o meu primeiro quadro de animação para esse olho. Vou clicar aqui no frame 30 e vou agora com a tecla G, esse osso selecionado, clicar o G, fazer um movimento para o meu olho fazer essa movimentação que está aqui. Pronto. Aqui no quadro 30 eu vou clicar novamente o I e vou novamente usar Visual Lock Rot Scale. No frame 60, eu vou selecionar o ossinho, novamente daqui de cima, vou usar a tecla G e vou fazê-lo se movimentar para esse ponto. E vou clicar o I, Visual Lock Rot Scale. Pronto. Vamos usar então o último quadro frame, aqui no 90, e vamos, com esse osso selecionado, clicar o G, fazer com que ele volte à posição quase que inicial. Vamos dar o I, Visual Lock Rot Scale. Vocês vão reparar que quando eu der a animação, eu só fiz a animação desse olho. Ele vai para cima, para baixo, olhar para a direita, para a esquerda. E eu preciso fazer o do outro olho também. Então eu vou selecionar aqui no frame número 1, esse objeto, que é o osso de movimentação esquerda. Vou dar a tecla G, vou movimentá-lo para cá. Vou usar o I, Visual Lock Rot Scale. Vou vir aqui no 30.
Vou selecionar esse osso aqui esquerdo, vou dar esse movimento nesse sentido. Vou dar o I, Visual Lot Rock Scale, vou vir aqui no frame 60, vou dar o G para movimentá-lo aqui para esse ponto. I, Visual Lock Lot Scale, e aqui no 90 eu vou dar o G e fazer meu olho voltar mais ou menos à posição inicial. Então quando eu der aqui a animação, ó, eu tenho os meus dois olhos se movimentando, tornando-os arolho ou não. E nós vamos então, para isso, vir aqui na nossa janela de propriedades, naquele ícone de câmera fotográfica, que é o de renderização. Vamos criar um filmezinho aqui da nossa animação. Dimensions, eu vou escolher a opção HD 720, vocês escolhem a opção que vocês queiram, tá? E aqui em Output eu vou fazer um nome para o meu arquivo, vou botar olho vivo. Vou escolher a opção AVI-JPEG, que é a que eu uso aqui para fazer os meus vídeos. Vou usar essa opção RGB e qualidade 100%. E vou clicar em Animation. Vocês vão ver que eu vou criando agora aqui, ó, uma animação básica desses olhos, frame a frame, até o frame 100, né? Porque vai ser de 1 até 100. Vamos aguardar alguns segundos e vamos finalizar o nosso tutorial já com essa animação procedida aí com o uso das armaduras. E aqui já no nosso último frame, pode ver aqui que estamos no frame 100, basta a gente vir aqui no Render, clicar aqui nessa opção Play Render Animation ou Ctrl F11, nós vamos aí ter o nosso vídeo com aquelas animações do nosso olho aí na nossa área. Bem, pessoal, isso aí vocês podem utilizar fundos diferenciados, mais recursos, pode criar a face de um boneco, e aí depende da forma como você vai usar a criatividade para fazer o manuseio desse tipo de animação. Espero que tenha aproveitado a dica, que foi baseada através de um tutorial em inglês, e sucesso aí nos projetos. Até a próxima!